Foi interessante ouvir sobre a palavra mencionada pela nossa irmã, louvado seja Deus, em relação à descrição que nós estávamos, a descrição bíblica do assunto tratado pelo Senhor Jesus Cristo, em relação a um assunto que diz respeito a todas as pessoas, a todas as almas, a todos os pecadores. A palavra de Deus nos diz que Jesus andava, percorria todas as aldeias, as cidades que estavam vizinhas ao território onde Jesus estava morando, na Galileia, pregando o Evangelho, que era a mensagem de arrependimento, a mensagem de transformação da vida do homem. E Jesus persuadia com suas doces palavras, seus conselhos bondosos, os pecadores que assim lhe ouviam, os pecadores que assim lhe escutavam, e aqueles homens que estavam nas redondezas, louvado seja Deus, das cidades aonde o Evangelho pela boca de Jesus era pregado, trazia um impacto de temor sobre a vida daqueles que ouviam Jesus falar. As pessoas, quando passavam a escutar o mestre falando, criava-se uma espécie de atenção especial, porque nas palavras de Jesus continha virtude, poder. Era algo fora do comum, algo fora da realidade que acontecia nas pronúncias da palavra de Jesus. Diferente, louvado seja Deus, de qualquer um que já tenha falado ou pregado. E a palavra de Deus nos diz que Jesus estava levando os pecadores daquela época a um raciocínio lógico, levando a um tipo de, louvado seja Deus, de exame de consciência sobre aqueles que têm a necessidade de entrar no céu. As pessoas pensam, ou imaginam, ou desejam, ou acreditam, ou querem acreditar, ou já acreditam que quando partem desta vida vão para o reino da glória de Deus. De fato, aqueles que guardam a palavra de Deus, que praticam a palavra de Deus, entrarão na glória de Deus, porque escolheram antes andar pela porta estreita. A porta estreita ao qual Jesus se refere aqui, louvado seja Deus, é uma vida totalmente moldada, é uma vida totalmente diferente do primeiro estado que o ser humano se encontra. O primeiro estado de comportamento do ser humano, ele é fermentado, ou seja, cheio de estranhas misturas de crenças, de pensamentos, de desejos, de práticas, iniquidades e entre outras coisas que o fazem se afastar da presença de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é santo, portanto sede santo como eu sou santo, é o que diz a palavra do Senhor. Na presença de Deus, ou diante dos olhos do Senhor, permanecem todos, mas do lado do Senhor, na sua gloriosa presença, somente aqueles que se santificaram, abandonaram a prática pecaminosa, as práticas pecaminosas, as práticas da idolatria, e agora vivem em consonância à palavra praticada, que é a palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele diz na sua palavra, quando ele estava pregando, a Bíblia diz que um certo jovem, alguém se aproximou de Jesus e disse, e lhe fez uma pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele quis uma justificativa, ele quis ali uma receita, uma descrição da parte de Jesus para poder
validar aquilo que ele tinha em relação à justificativa, né, dos judeus pela lei, que eram escolhidos como pessoas, como povo de Deus. E Jesus disse aqui: porfiai quer dizer esforçai-vos, né? Esforçai-vos para que possam entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procuraram entrar, mas não vão poder entrar na porta estreita. Por quê? Por causa justamente da fermentação e impurezas que contém na alma desse pecador, que não deseja abandonar o seu infiel comportamento, que não corresponde à vontade de Deus, que não corresponde à vontade de Jesus. Certamente ou jamais este ser poderá entrar no céu. Jesus disse: muitos vão procurar entrar, mas não vão poder. Porque naquele dia muitos vão querer entrar no céu, e para entrar no céu é estreito. Precisa-se de renúncia. Renúncia significa abandono de certas coisas que não são comumente, que não são do agrado do Senhor. O ser humano tem certas práticas, certos costumes, certos comportamentos que são aborrecíveis diante de Deus. Esta é a porta larga que o ser humano caminha, que o pecador caminha, ou qualquer criatura que pratique algum tipo de exagero, não deixando, ele pode incorrer de ficar na oportunidade da redenção, ou do louvado seja Deus, do arrebatamento, ou no dia do Senhor de ficar de fora, porque não abandonou, está movido, né, por um tipo de presença do mal, que é quem conduz esse ser humano, esse pecador. A natureza humana é maligna, e o apóstolo Tiago fala que a primeira natureza, ela sendo de Cristo, ela é boa e pacífica, mas a outra ela é má e ela é diabólica, e é essa que faz o ser humano pecar, continuar pecando, não leva ela a um estágio ou a um estado de incredulidade, fazendo com que ela não creia no poder da palavra, que tem a autoridade para convencer o homem do seu pecado, das suas impurezas. E esta natureza diabólica e má, ela se opõe ao ser humano para que ele não abandone os seus pecados, não abandone os seus erros. E isso faz com que o homem caminhe todos os dias em uma direção contrária à vontade de Cristo, à vontade de Deus. E a vontade de Deus é salvar o homem. A vontade de Deus é que o homem venha permanecer, ou venha tomar posse da sua vontade, da sua misericórdia, para andar nos seus caminhos santos, fiéis e eternos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que esta palavra vem dizer isso, que a primeira natureza, né, a natureza do homem, ela é diabólica, mas a outra ela pode ser recebida com ações de graça. Louvado seja o nome de Jesus. Porfiai por entrar pela porta estreita. A porta estreita, cabe renúncias. Cabe renúncias, sim, cabe renúncias. E também o ser humano deve resistir. Nós devemos resistir às paixões. Também no livro de Tiago, capítulo 4, a Bíblia diz, louvado seja Deus, e ali está descrito, né, todos os tipos de paixões que inflamam a natureza humana, levando ela a ficar distante de Deus,